a todos os seguidores, familiares, irmãos, amigos. Estamos chegando no Natal, final de ano, que todos tenham uma confraternização amorosa, cheia de amor, de carinho, de afeto, sem hipocrisia, mas numa realidade onde todos podem ser felizes. Deus os abençoe em todo o final do ano, no Natal, e que o ano de 2026 sejam profusamente abençoados. Esse é o desejo do meu coração. Em todo ano, em todo tempo que nós gravamos estes vídeos, sempre são para a honra e glória do Senhor. Estamos gravando hoje o último vídeo sobre os últimos passos de Jesus na Terra. E o ponto final é a ressurreição de Jesus e o Natal. Se você deseja compartilhar, esteja à vontade, comente também à vontade, inscreva-se, o que Deus tocar em seu coração. Nesta série de vídeos, hoje encerraremos com a ressurreição de Jesus e o Natal, como já falamos. Após Cristo ter rendido seu espírito na cruz, seu corpo físico morre. Porém, com as profecias e o próprio Jesus havia dito, o túmulo não seria capaz de retê-lo sepultado. No Evangelho segundo João, capítulo 2, versos 16 a 21, assim diz: E disse aos que vendiam pombas: Tirai estas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias? 3. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Como levantaria em 3 dias, se bem que ele tinha o poder? Como já explicamos em vídeo anterior, e agora reafirmamos, Jesus referiu a sua morte e ressurreição, e não simplesmente ao templo. Embora tenha ele o poder de reconstruir o templo físico em 3 dias, pois, segundo a palavra, ele criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias. E até hoje não conseguiram mostrar coisa contrária a isso. O evolucionismo tenta, mas é sempre teoria, descobrem algumas coisas, mas não chegam ao real nascedouro de tudo. Devido a estas promessas e afirmações da palavra de Deus, os sacerdotes e os principais fazem um pedido a Pilatos. Mateus 27, 62 a 64 diz assim: No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais e os sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, se levantou, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: Aí tendes uma escolta, e de guardai o sepulcro, como bem vos parece. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escuta. Por todas as formas, todas possíveis, os principais e os sacerdotes tentaram anular
as profecias e a própria palavra de Cristo. Porém, eles simplesmente negligenciaram as palavras proféticas, negando e não crendo nelas, e desta forma queriam anular o poder e a verdade divina. Mesmo com todas as providências que tomaram, não puderam suplantar o poder divino. Jesus ressuscita ao iniciar o terceiro dia, ou seja, o final do sábado. E assim é narrado em Mateus 28, 1 assim. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande estrondo, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que estivessem mortos. Após isso, o anjo diz às mulheres que ali foram: Jesus ressuscitou e está indo adiante de vós para a Galileia. Dizei aos discípulos que já houve a ressurreição. Se continuarmos a leitura dos textos sobre a ressurreição, veremos outras afirmações alusivas ao acontecimento. A questão agora é: estamos nos aproximando do dia em que se comemora o Natal. Vamos ver algo sobre o assunto? O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos, mas sua origem remonta a antigas festividades pagãs romanas, como o Dies Natalis Invicti, o dia do nascimento do Sol Invicto. Realizavam dias de festividades com o intuito de renovação. As nórdicas, o Yule, no solstício de inverno, sendo oficializada pela Igreja Católica no século IV, para cristianizar essas celebrações e dar-lhe um novo significado de amor, esperança e renovação, integrando-se com tradições como árvores e presentes e presépio e tantas outras coisas. É o mesmo que dizer: o Natal tem sua origem na mitologia dos deuses dos ímpios. Então a festa de Natal tem suas raízes em festas pagãs, que eram realizadas na Antiguidade. Outros povos da Antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. Com o Natal surgem vários sinais representativos dessa comemoração festiva, cada qual com um significado distinto e com origem pagã. Papai Noel, por exemplo, nunca existiu, não existe e nunca existirá. Quando falamos do nascimento de Cristo, a representação na cabeça das pessoas é o presépio, que aparentemente retrata o cenário onde o menino Jesus nasceu. Porém, na manjedoura estavam Maria, José e as ovelhas, e depois vieram os 3 magos, apenas isso. Tudo isso simplesmente contrapõe o mandamento de Deus no catálogo, ou melhor dizendo, no decálogo. Êxodo 24 e 5 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, diz Deus, sou o Senhor. As incoerências. Muitos dos que se declaram evangélicos preparam-se para esse dia. Em suas igrejas, árvores de Natal, simbolismo alusivos com figuras representativas de personagens bíblicos, negando o mandamento que acabamos de ler. E ao mesmo tempo, julgam aqueles que adoram imagens de santos. Qual é a diferença? A pergunta que vem à minha cabeça é: Jesus nasceu ou se encarnou? Jesus se fez carne no ventre de Maria. Não vem da semente do homem e se fez carne no ventre da mulher para tomar a forma humana. João 1,14 é explícito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como a unigênito do Pai. A Bíblia declara que ele é de toda a eternidade, sem princípio e sem fim. É um Deus eterno. E ainda em Filipenses 2, 5 a 11, narra que Jesus, sendo Deus, tomou a forma humana, humilhando-se. A palavra Jesus nasceu é apenas para a compreensão finita do homem. Ele não tem a semente do homem. Ele é crucificado e ressuscita. E na sua ressurreição, ressuscita com ele todos os que serão salvos. A Bíblia denomina isso como novo nascimento, que também este não tem a semente humana, mas é o poder operador e eficaz do Espírito de Deus que provoca esse novo nascimento, conforme narra João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento é espiritual, e não uma nova encarnação, um novo corpo. Um novo corpo terá depois da volta de Jesus. Portanto, Jesus de fato se encarnou com a missão de cumprir toda a lei e todas as profecias, visando o juízo final, onde todos serão julgados, os não salvos e os descrentes para o tormento eterno. Eles não se dão conta disso. E os salvos e crentes para o paraíso eterno, em um corpo glorificado, como o de Jesus, após a sua ressurreição, quando ele diz a Maria. Ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, ou seja, mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vais ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que eles lhe disseram estas coisas. O Natal, ou a encarnação de Cristo, foi importante para cumprir o plano eterno de Deus. A ressurreição, crucificação, foi importante, porque nela crucifica todos os que o Pai lhe deu, ou seja, eles morrem para o mundo. A ressurreição foi importante para eles ressuscitarem. Todos os que foram sepultados com Cristo na morte estavam separados de Deus. Somos ressuscitados com Ele, tornam-se filhos de Deus em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, quer dizer, é uma nova vida espiritual, agora como filho e relacionamento com o Pai. Refletindo, qual foi mais importante? Todos são de igual importância. Porém, como adoramos, como vivemos, como entendemos tudo isso em nossas vidas, em nosso cotidiano. Como você comemora o Natal? Como você entende a ressurreição de Cristo? E qual a tua perspectiva após a morte? Cabe a cada um fazer sua autoanálise. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.